Ora, boa tarde a todos. Esperámos 5 minutos sacramentais em Portugal e vamos dar início a mais uma sessão do Aparside Executive Club, desta série especial dedicada a escutar as vozes mais representativas do Executive Search em Portugal. Estamos num momento especial do tempo, naturalmente. As dúvidas são mais que muitas e uma empresa como a Aparside tem uma das suas obrigações tentar levar alguns insights e algumas pistas para, digamos que, a comunidade de clientes, ex-clientes, amigos e pessoas que em geral seguem a nossa atividade, enfim, nos diversos canais e meios que utilizamos. Hoje temos muito gosto em ter connosco as duas líderes em Portugal da Transearch, a doutora Soledade Carvalho Duarte e a doutora Joana Loureiro, a primeira Managing Partner e a segunda Partner, e, enfim, pessoas subejamente conhecidas, apesar disso, vão ter a oportunidade de uma forma breve, se apresentarem. Tal como das últimas vezes, apenas algumas indicações logísticas. Pedimos a todos, por favor, que tenham os microfones desligados. Relativamente a câmaras, podem estar à vontade, não tem qualquer problema. Vamos começar com algumas perguntas e respostas dirigidas por mim às nossas convidadas e, a seguir, passamos para o ponto alto destas sessões, que é as perguntas e respostas, ou seja, perguntas e respostas colocadas pela audiência e não por mim. O modus operandi é, mais uma vez, o mesmo. Pedimos que gentilmente enviem através do chat as perguntas para a conta Aparside Executive Club. Essa pergunta, ou a vossa pergunta, será encaminhada para mim e eu vou vocalizar às nossas ilustres convidadas o maior número de perguntas possível. Chamo a atenção que normalmente não conseguimos colocar todas as questões e, portanto, se for o vosso caso, peço, por favor, a vossa simpática compreensão, porque temos hoje, por razões imperativas de agenda, de terminar às 18h15 e às vezes estas conversas são desafiantes e prolongam-se no tempo. Ora bem, sem mais delongas, eu chamaria ao palco virtual a Soledade Carvalho Duarte. Vamos abandonar os títulos, não o respeito pelas pessoas e o enorme respeito profissional, e a Joana Loureiro. E o meu primeiro repto era uma breve apresentação pelas próprias. Soledade, Joana, com quem é que nós estamos hoje a falar? Muito bem, então se calhar começo eu e começo por agradecer ao João este simpático convite para trocar agora, enfim, umas impressões convosco neste formato que a todos já temos que nos habituar. E não é a primeira vez que estou convosco, já tive o gosto de ter participado numa sessão aí fisicamente num hotel Pestana, no Pestana Palace, e recordo, enfim, registro com muito agrado, quer os participantes e as pessoas que lá estiveram, quer, enfim, toda a cordialidade e simpatia do João, que tão bem nos acolheu. Com esse registro foi difícil para mim não aceitar este desafio, e aqui estou e começo por corresponder àquilo que me foi pedido. Meu nome é Soledade Carvalho Duarte, trabalho em Executive Search há muitos anos, nem vos digo quantos, porque enfim, já não tenho em conta. Sempre trabalhei nesta área de atividade, portanto nunca fiz outra coisa que não este trabalho maravilhoso e extraordinariamente desafiante, que é apoiar as empresas a encontrar e a atrair e a reter os melhores talentos, porque é para isso que nós servimos. E é um trabalho, como devem calcular, que eu faço não só com imensa paixão, mas que é extraordinariamente desafiante por tudo aquilo que nós aprendemos todos os dias. Nós representamos a Transearch em Portugal, também já há mais de 30 anos. A Transearch é uma das maiores empresas de Executive Search a nível mundial. Temos presença em mais de 50 países e temos somos assumidamente
uma empresa com fortes raízes internacionais, muito disseminados, mas ao mesmo tempo com uma forte presença local. Uma das nossas características é todos os escritórios da Transurge no mundo inteiro são constituídos por nativos, por locais que conhecem muito bem o setor, quer que venham da mesma indústria, quer que venham de outras áreas, mas que estão profundamente enraizados nas comunidades que servem. A Transurge hoje tem uma equipa de 6 pessoas, funcionamos aqui em Lisboa, nas Amoreiras também, onde sempre funcionamos, e continuamos a fazer aquilo que gostamos, pelo que nos apaixonamos e que entendemos que é servir os nossos clientes. Joana. Muito bem. Boa tarde a todos. João, mais uma vez, muito obrigada por este convite. Eu, nesta fase, apresento-me como eu sou aprendiz de Soldado Carvalho Duarte. Neste momento, agora, feiticeira. Exatamente, não é feiticeira. Mas antes desta minha fase, eu tenho um background de gestão. Comecei a minha carreira na Telecel, na área de marketing. Tive a oportunidade de ir 2 anos para os Estados Unidos fazer uma pós-graduação em gestão, onde fiquei apaixonada por tudo o que tinha a ver com Corporate Social Responsibility e área non-profit. E em 2003, quando regressei a Portugal, a minha grande vontade era de facto trabalhar nesta área e fui trabalhar para a Brandia, uma empresa que já não existe e que fazia gestão de marcas, sendo responsável por todos os projetos da área de responsabilidade social. E surgiu um projeto na altura que eu conhecia dos Estados Unidos, chamado Junior Achievement, que era uma organização sem fins lucrativos que promovia o espírito empreendedor nas escolas, com a ajuda das empresas, e eu tornei-me a primeira diretora-geral da Junior Achievement em Portugal. Coisa que fiz durante 4 anos, e portanto foi um marco importante na minha carreira. E quando cheguei aos 30 anos, achei que depois de uma altura, se calhar mais, onde estava a trabalhar mais numa área non-profit, queria experimentar o mundo corporativo e surgiu a oportunidade de ir para a Joana e Martins trabalhar, onde estive nos últimos 9 anos, e tive a sorte de começar nos recursos humanos. E digo a sorte porquê? Porque isso me acompanhou ao longo da minha carreira de outras atividades. E foi que eu conheci a Soldado em 2010, nessa altura, e desde essa altura tivemos uma relação muito próxima, mas de facto ter começado na área dos recursos humanos, na área nomeadamente corporativa, a fazer o lançamento do projeto da Colômbia, a viajar muito para a Polónia, deu uma perspectiva muito geral do que era o negócio, e depois então fui para o negócio, fui ser responsável de uma primeira fase, diretora de operações do recheio, que é o Cash and Carry, líder em Portugal, depois fui responsável do negócio de food service, também dentro do recheio, e a última função que eu fazia era ser a diretora comercial de marcas próprias, ou seja, fazer a parte do lançamento de produtos de marcas próprias e a parte comercial, que é a negociação. E o ano passado achei que estava na altura de fazer uma mudança da carreira e, portanto, aqui estou a trabalhar com a Soldado nos nossos projetos e como a Soldado diz e bem, o que nós pretendemos aqui é ajudar os nossos clientes e também os candidatos a encontrarem aqueles desafios que no fundo nos façam ser felizes. Muito obrigado. A Joana também, lembro-me dos tempos da Joana e Martins, onde nos cruzámos. Na altura eu trabalhava na Unilever, os primos, e foi a primeira vez que nos vimos, penso eu. Já lá vão também um bocadito de anos, é melhor nem falarmos muito disso. Ora bem, passando então às 2 primeiras perguntas, que são minhas e que são, no fundo, apenas o mote para a conversa, quase o aquecimento. A primeira tem a ver com 2020, o ano que está a terminar. O que é que nós sabemos sobre 2020? Bom, eu tive o cuidado de tirar aqui umas notas muito, muito rápidas, são coisas muito simples, mas sabemos que o PIB nacional caiu como nunca tinha caído desde o 25 de Abril. Sabemos que o desemprego subiu. Sabemos que especialmente o desemprego jovem e em categorias pior remuneradas tem um contributo, digamos que superior para o nível de desemprego que o país neste momento registra. Sabemos também que há um fenómeno que é as assimetrias setoriais. Há indústrias mais resilientes e há indústrias que
estão a passar muito mal em função dos efeitos da pandemia, mas podemos dizer que as dificuldades nas empresas, de certo modo, são transversais. O grau é que é muito diferente. Assistimos também à emergência do teletrabalho, aos novos desafios de liderança, porque os líderes das empresas e das organizações tiveram também, de certa maneira, ou deveriam estar à altura destes novos tempos, novas competências, nos quadros, nos dirigentes, diretores, executivos, novos skills, em alguns casos, portanto, fazendo aqui uma separação entre as competências mais de gestão e comportamentais e os skills mais técnicos. Muitos momentos da verdade para muitas organizações, para muitas empresas e para muitos líderes, e diria, expressão um bocadinho popular, o mercado de recrutamento com muitos solavancos. Temos aqui algumas informações contraditórias. Há casas que dizem que 2020 vai correr normalmente, ainda com alterações no mix. Há outras que dizem que sofreram com os efeitos da pandemia na economia. Qual é o meu desafio? Para vocês, através dos olhos da Transearch, que ano foi este? O que é que são as características que mais vincadamente observaram no mercado nacional? Então, eu que sou a mais velha, vou começar. Ou seja, estamos no mês de dezembro e estamos no mês de fazer balanço, isto é normal. Tipicamente estamos a chegar ao final do ano e vamos fazer balanço de um ano. E vamos fazer o balanço de um ano que todos nós queremos que acabe rapidamente para com o ano novo vir uma nova esperança. Ainda assim, de facto, sendo um ano, como o João disse, que é marcado de facto por grandes perturbações, transformações, inseguranças, medos, acho que devemos, apesar de tudo, tentar perceber as coisas boas que este ano pode ter trazido. E todos sabemos que, de facto, foi um ano muito complicado, mas um ano onde as empresas conseguiram mostrar, por exemplo, aos seus colaboradores que põem claramente a saúde e a sua segurança em primeiro lugar, portanto, muito antes dos resultados. Isso foi a reação imediata das empresas que perceberam naquele dia 13 de março que de facto tinham que assegurar a segurança e a saúde. Vimos também uma aceleração do ponto de vista da ampliação da tecnologia a ser usada, que veio para durar, ou seja, muitas empresas estavam muito céticas quanto a estas questões do teletrabalho e das pessoas terem acesso à informação a partir de casa, e, portanto, todas essas barreiras acabaram por ser ultrapassadas, não só no ponto de vista, não só nas empresas, mas nas escolas, ou na área da saúde, até na área do próprio Estado. A questão do teletrabalho, que veio para ficar. E depois também uma coisa muito importante, que me parece que eu acho que é importante neste contexto, que é, muitas vezes nós queixávamos-nos às vezes de uma maior interação que existe quando as pessoas estão, tantas reuniões que eu tenho na empresa, às vezes era tão melhor estar em casa, e se calhar as pessoas começaram a perceber que de facto alguma interação é muito necessário. E isso eu acho que também, acho que talvez uma não querendo falar das perspectivas, mas se calhar o ano 2021 vai ser um ano um bocadinho aqui de equilíbrios, mas portanto, a nota é esta, ou seja, é um ano manifestamente difícil, estranho, mas que temos que tentar tirar aquilo que são as melhores coisas que aconteceram, e as pessoas revelaram o seu sentido de resiliência e capacidade de adaptação e de rapidez para uma grande transformação que se deu na nossa sociedade. E é isso. Eu não tenho muito mais a acrescentar àquilo que a Joana disse, só dava aqui um ângulo que foi um ano de uma grande aprendizagem. E às vezes eu costumo dizer, isto é como quem não sabe nadar e é atirado para dentro de uma piscina, não tem pé e tem que esbracejar e tem que se manter à superfície. E eu acho que essa aprendizagem foi uma aprendizagem que foi feita, eu diria, transversalmente, e quase que eu diria em todos os níveis nas organizações.
os líderes, enfim, e os CEOs e os quadros de topo com uma enorme responsabilidade de terem que aguentar o negócio e fazerem sobreviver o negócio e ao mesmo tempo dar as instruções, as diretivas e o apoio e o suporte, enfim, às suas equipas. As suas equipas e outras pessoas com talvez numa bocadinho mais de middle management que também querem que perceber de todo o seu trabalho, do seu conjunto de tarefas, o que é que era essencial manter e o que é que permitia a continuidade e a sobrevivência do negócio e tiveram que assegurar essas questões. E por último, acho que todos demos uma enorme prova de sermos capazes de ultrapassar desafios, porque reparem, com todo aquele aparato que de uma forma muito rápida se montou, e estou só a falar da primeira vaga já para não chegar à segunda, teria sido muito fácil todos nós entrarmos em pânico, bloquearmos e ter havido aqui toda uma série de perturbações muito mais profundas na sociedade do que de facto aconteceu. As pessoas foram de uma forma geral bastante obedientes, cumpriram as regras, foram disciplinadas, acataram aquilo que eram as regras e acho que, enfim, já não falo a nível internacional, mas falo sobretudo por Portugal, acho que estivemos todos muito bem em todo esse cenário, diria assim. Numa perspectiva mais de negócio, e penso que essa era também uma das questões que estavam sublinhadas. Pois, em relação a nós, enfim, à concorrência, eu acho que uns mentem mais que outros e aquilo que eu lhes posso dizer, enfim, com toda a transparência, aliás, os nossos números são públicos, são publicados todos os anos a nossa faturação, e aquilo que eu posso dizer é que o ano de 2020 ficará ligeiramente abaixo do ano de 2019, mas não tivemos uma quebra tão significativa assim, nem muito significativa do nosso nível de negócios. Tivemos alguns projetos que, de facto, ficaram um bocadinho em hold. Tivemos outros em que, enfim, em vários... Houve um projeto logo em março que houve um candidato que foi contratado e que iria começar a trabalhar no dia 15 de março e depois não foi para a empresa no dia 15, no dia 16 de março, não foi para a empresa e teve que fazer deve ter sido dos primeiros naquela organização a fazer um trabalho de indução e de integração em virtual. Depois, mais tarde, houve alguns outros projetos que nós desenvolvemos em que as entrevistas foram todas feitas, não houve interação pessoal dos candidatos e dos clientes, as entrevistas foram todas feitas por videochamada e a pessoa foi escolhida com base na videochamada. Depois a pessoa que foi escolhida teve uma reunião final presencial, mas já estava escolhida, quer dizer, foi só mesmo para acertarem os últimos detalhes e para confirmarem a contratação. Portanto, de uma forma geral, eu diria que mudou, mas não tivemos aqui, nem nós, nem os nossos colegas da Transurge, porque nestas alturas devo-vos dizer que houve uma grande, enfim, houve uma muito maior união e uma muito maior comunicação dos nossos colegas lá fora e fomos partilhando desde Espanha e Itália. Nós fazemos parte de um cluster do sul da Europa, onde tínhamos praticamente todas as semanas uma call e em que era no fundo só para trocar experiências, para dizer o que é que está a acontecer, o que é que não está, como é que estão a gerir isto, como é que estão a fazer, como é que não estão a fazer. E foi muito gratificante perceber que havia uma grande generosidade e uma grande vontade de nos ajudarmos todos mutuamente a ultrapassarmos toda esta situação. Soledade e Joana, pegando neste, enfim, pequeno e privado balanço de 2020, o que é que as senhoras esperam de 2021? Então, se calhar agora começo eu e depois a Joana complementa. Olha, nós aqui uma bola de cristal pois não temos. E não tendo uma bola de cristal e não querendo fazer daquelas previsões que depois, acho que era mais que muita, seria mais do que muita, eu sou muito pragmática em relação a estes. O que é que eu sinto que as empresas
e na minha indústria, na procura de quadros, o talento vai ter que continuar a ser procurado, é cada vez mais, eu diria eu, valorizado. E também se houve coisa que esta pandemia veio demonstrar, é que houve pessoas que tinham desempenhos extraordinários na altura, ou responderam com o nível que se estava à espera na altura da pandemia, e pelo contrário havia outras pessoas que estavam, enfim, independentemente, revelaram-se de facto grandes líderes. Mas eu diria que 2021 a tendência é continuar à procura e em fase de fazer, construir e solidificar equipas de gestão. Se vai haver mais procura de posições de C-level ou se vai haver mais procura de middle management, eu sinceramente não sei dizer se vai haver alguma tendência muito nítida. Globalmente, estou absolutamente convencida que vai haver procura de talento, portanto, empresas como a nossa seguramente irão ter trabalho e iremos ter a oportunidade de servir e de apoiar organizações. Eu complementava só a dizer aqui uma questão que eu acho que é importante, ou seja, lá está, mês de dezembro é um mês que estamos todos a fazer balanços e as empresas estão claramente nesta fase de fazer balanços para perceber como é que vai fechar o ano de 2020. Os 2 primeiros meses são meses que ainda vão ser meses em que o histórico do ano passado é muito semelhante, porque ainda não estávamos em plena pandemia. O que eu acho que vai acontecer é a partir de março, e é verdade que o PIB vai baixar muito, mas a partir de março, quando as empresas começarem a olhar para os seus números, aquelas empresas obviamente que sofreram mais, e muitas sofreram, aí vai haver, se calhar, vai haver um bocadinho mais de confiança, porque os números vão começar a estar muito mais a verde, não é? Porque foi tudo tão vermelho a partir de março, não é? Que eu acho que vai haver aqui um oxigênio para algumas empresas que até o que aconteceu é atrasaram processos, se calhar, de recrutamento, que nós vinhamos de um período de 4, 5 anos, muito o mercado em Portugal cresceu muito, podemos ver isso. 2020 houve aqui uma travagem grande e, portanto, mais uma vez, numa nota de que eu acho que 2021 vai ser, a partir de março, vai haver aqui um sentimento de maior confiança, então voltar outra vez a olhar e, obviamente, aqui é importante aquilo que a Soledade estava a dizer, que é esta aprendizagem. Houve pessoas que se calhar se revelaram e outras que nem tanto, e portanto se calhar aqui vamos ter aqui algumas surpresas, não é? Porque, por exemplo, nós sabíamos que se nós pensarmos, as áreas da IT durante a pandemia tiveram que fazer um esforço, e os recursos humanos também, um esforço para rapidamente pôr as empresas a funcionar. E, portanto, será que as empresas estavam bem dimensionadas nessas áreas? Será que não estavam? Portanto, não temos bolas de cristal, não podemos saber, mas acho que vai ser um ano que vai ser um ano positivo, queremos acreditar que sim. Muito obrigado, Joana e Soledade. Eu claro, tenho aqui muitas perguntas próprias, mas vou passar a palavra já à nossa audiência. Já recebemos os primeiros contributos e, portanto, relembro a todos que nos estão a ouvir e que chegaram depois do início, que podem fazer perguntas usando a conta privada da Upperside, e essas perguntas são enviadas para mim e eu faço a vocalização. Nós também temos um hábito de fazer, a não ser que seja pedido o contrário, a identificação dos perguntantes, passa a expressão, e portanto vou fazê-lo com toda a tranquilidade. Estamos entre amigos e estamos, enfim, numa casa em que, tanto de um lado como do outro, o que nós todos queremos é procurar mais conhecimento que nos permita abordar 2021 de uma forma melhor. Basicamente é isso. O Filipe Farelo, a quem aproveito para saudar,
foi o autor da primeira pergunta, que diz assim: boa tarde, eu gostaria de deixar a seguinte pergunta. Considerando os tempos incertos e desafiantes que vivemos, a tendência de recrutamento será mais a especialização ou mais o multitasking? Portanto, é uma pergunta um bocadinho redonda, mas é este o sentido da pergunta. O que é que se vos apraz comentar? Não, eu acho que depende muito das áreas que nós estamos a falar. Há aqui uma coisa, eu não chegaria ao multitasking, eu chamaria aqui uma questão muito importante do ponto de vista das competências, que é a questão da flexibilidade que as pessoas têm. Ou seja, é preciso as pessoas entenderem, até esta pandemia trouxe isso, que é, as pessoas têm que ter, não podem dizer que fazem as coisas assim e é assim que têm que ser feitas, porque já percebemos que de um momento para o outro houve uma grande... Portanto, as empresas valorizam as pessoas que têm a flexibilidade. Quanto ao multitasking, eu acho que uma coisa, isto é uma opinião, estamos numa conversa pessoal, eu acho que, até por ser mulher posso dizer isso, muitas vezes dizem que as mulheres fazem muito multitasking, e eu acho que o multitasking pode ser perigoso, porque pode não nos deixar focar e ir ao detalhe em algumas situações. É preciso, o que é que as empresas procuram? As empresas procuram competências técnicas, claramente competências técnicas e especializações, quando é o caso, mas com capacidade de flexibilização e de gerir projetos, gerir pessoas, terem aqui um bocadinho mais de flexibilização, terem mais uma componente daquilo que nós temos, que eram mais as soft skills, por exemplo. E, portanto, acho que Saudade estava aí a... Olá, Filipe. Como eu já depende, cada uma destas componentes depende muito da função que estamos à procura. Desde logo, se me pedem um diretor da IT, obviamente que há uma base grande técnica que tem que corresponder e tem que estar no candidato. Além de depois, e mais importante e fundamental, todas as soft skills, que são aquelas camadas que se adicionam por cima. Se estamos a falar de uma função mais de direção de ações, se quiser, aí aquilo que é o peso aqui pode apontar para algumas destas características da pessoa ser mais multitasking, porque terá que gerir várias streams de atividades ao mesmo tempo. Por isso acredito que a característica é que esta pergunta é um bocadinho tricky, porque depende muito daquilo que se for possível. Desde logo, a flexibilidade, como a Joana falou, é pedra de toque. E há aqui também um outro aspecto importante que já teremos com certeza a oportunidade de voltar ao tema, porque serão questões que com certeza que nos vão perguntar, tem a ver com aquilo que usualmente chamamos as ditas soft skills. Certo. Se me permitem o comentário, estava só a pensar que se calhar aquilo em que podemos sintetizar é que os graus de especialização técnica continuam a ser, obviamente, necessários em muitas funções. Talvez a atitude e a capacidade de pensar sobre problemas diferentes, portanto, quase que o registro em termos de intelectuais e em termos de capacidades de liderança, é que provavelmente necessita de uma maior multiplicidade de registros. Portanto, dito de outra forma, talvez uma certa fusão entre conhecimentos técnicos que continuam a ser core e depois ter uma forte componente de skills mais generalistas e soft skills e, importante, uma atitude que permita compreender que quando as coisas mudam, quando os desafios se renovam, quando os tempos são diferentes, essa componente, esse olhar tem que também ser diferente e adaptado. Portanto, é um bocadinho a síntese que eu faria daquilo que foi o vosso comentário. Uma segunda pergunta é mais provocadora. Nós, de vez em quando, temos aqui perguntas assim mais complicadas. Portanto, eu vou ler
vou saudar o Luís Barbosa, autor desta pergunta. Vou ganhar balanço e vou lê-la. Palavras dele. O nosso mercado é ainda machista, devido a estatísticas sobre as mulheres em funções de topo, sectarista, está a correr mal com pessoas do setor X, pois vamos substituir por pessoas que também vêm do mesmo setor. E 3, etarista. Continuar etarista, ou seja, termos aqui um problema com a idade. Continuarmos a espalhar uma espécie de dogma de que as pessoas mais velhas são overqualified num mercado que perdeu os centros de decisão, não é, a pergunta é do Luís, condenar os top 40 a criar o seu próprio emprego. No fundo, a dizer que as possibilidades de empregabilidade a partir, nomeadamente, dos 40 e muitos, 50 e poucos, caem a pique. Portanto, um mercado machista, sectarista e etarista. A pergunta é possível fazer alguma coisa para mudar isto a sério? O quê? E passa a palavra. Eu não sei se foi o Luís Barbosa que eu conheço que fez esta pergunta, mas se foi, olá Luís, e deixe-me dizer-lhe que não concordo com a sua análise. Eu não acho nada que o nosso mercado seja machista, seja sectarista e que, por amor de Deus, top 40 fora do mercado. Estou quase chocada. Portanto, se isto era uma pergunta para chocar, aqui está uma resposta. Espero que também o choque. Bom, vamos lá ver. O mercado não é machista, na minha opinião, porque quando nós andamos à procura de preencher uma pessoa para um determinado lugar que necessita de ser preenchido, nós não temos uma encomenda de um cliente dizer que só quer homens ou que só quer mulheres. Vamos, obviamente, ao mercado procurar aquilo que são as melhores pessoas, com o conjunto, com o skill set, enfim, que são necessários, etc. E há determinados setores e há determinadas funções que eu, por muito que me esforce, só consigo encontrar homens, e há noutras funções que eu, por muito que me esforce, só consigo encontrar mulheres. Portanto, há alguma segmentação, se quiser, do mercado, já pela experiência e pela própria função em si, muito mais do que por ser procurado ser machista ou não ser machista. Se me pergunta se numa shortlist de 2 candidatos homens e 2 candidatas mulheres, se a escolha é sempre, ou tendencialmente é para homens, a minha resposta é não. Muitas vezes é o contrário. Muitas vezes as empresas, por questões de diversidade, por questões de, enfim, chame-lhe lá aquilo que entender, até prefere contratar mulheres do que contratar homens. Portanto, em relação ao machista, não sei se estamos conversados. Sectarista, sector X ou não sector X, e buscar as pessoas àquele setor. Eu não sinto, de facto, não tenho essa visão de setores. Quando andamos à procura de alguém no setor do retalho, pois é o setor do retalho e são as empresas todas do setor do retalho. Aquilo que nós tentamos, e se calhar, enfim, muitas vezes influenciamos o nosso cliente para poderem considerar profissionais que venham de outros setores, porque achamos que enriquece. E muitas vezes fazemos esse exercício, tentamos influenciar, tentamos dizer, olha, estão as pessoas dentro do perfil e de acordo com tudo que são as suas especificações, mas olha, estão aqui mais 2, ou estão aqui mais 3, ou estão aqui mais uma que eu gostava que considerasse que não vindo deste setor, nós achamos que tem valor a aportar, etc, etc, e que bem. Também é verdade que eu às vezes rimos aqui internamente quando os clientes, de uma forma geral, acham que o setor deles é tão especial, não percebe nada e nunca vai perceber, e que vai ser muito difícil adaptar-se porque aquilo é tão específico e tão, que não há como. Isto é engraçado porque é muito comum numa série de setores de atividade. Eu lembro-me uma vez, já há uns anos atrás, posso já contar esta história, tive um cliente francês que vinha do setor, tinha uma fábrica é uma indústria de nutrição animal, rações. E eu insisti com ele, porque o setor
e era uma função difícil, e o setor da nutrição animal em Portugal, da indústria, tinha muito poucos alvos para nós podermos ir buscar. Eu disse, mas ao menos deixe-me ir à área farmacêutica, à veterinária animal. E ele tem que vir nutrição animal, e não fui capaz de lhe dar a volta, porque, ok, pode vir de outro setor, mas tem que ser do setor de nutrição animal. E então isto ficou uma private joke aqui no escritório da questão da nutrição animal, que ele não deixou sair dali. Isto em relação aos setores. Se me pergunta, ou se de alguma forma a sua questão estava e se não está, se há algumas empresas que, por terem sofrido determinadas mutações ou alterações ou problemas reputacionais, que os clientes não queiram que se vá lá buscar gente, isso é pura das verdades. Isso, infelizmente, tem que concordar consigo que houve, já na história do nosso mercado, algumas alturas da minha vida profissional em que eu aparecia com 1 ou 2 candidatos que estavam num determinado banco ou numa outra determinada empresa, e que o meu cliente me dizia, nem pensar, é o que faltava, eu não vou querer ir contratar ninguém que venha dessa empresa, pelo menos enquanto as coisas estiverem tão quentes e tão nas páginas dos jornais como estão agora. Eu às vezes até brincava, que dizia que às vezes algumas das empresas onde as pessoas passavam não eram currículo, eram cadastro, e acontecia muito isso. Portanto, haveria em dados momentos, havia sítios onde não era muito fácil eu convencer os meus clientes a contratarem alguém que dali veio. Bom, a questão dos mais velhos. Top 40, por amor de Deus. Ainda há muito pouco tempo nós colocámos uma pessoa com 56 anos e é muito frequente nós termos em quadros de topo pessoas entre os 55 e os 60 e so what, quer dizer, e o tema aqui nem se coloca. Aliás, até lhe posso dizer que há 1 ano atrás tive um processo para CEO, enfim, daí de uma grande entidade, e tinha uma pessoa com 49 anos e eles disseram que não queriam alguém que tivesse mais de 50, que era novo demais. Não sei se isto lhe responde, mas ouça, isto é o que é, a minha experiência, é a minha sensibilidade também nesta questão e é o que é. O que é que eu também lhe posso dizer em relação às questões das pessoas mais velhas? Mais uma vez, também tem a ver um bocadinho com uma questão de atitude, porque quando eu abordo alguém que tem 55 ou 56 anos, ou 40 ou o que for, e que os convido para vir aqui, digo, olha, tenho aqui um projeto com estas características, gostava de que o considerasse, vamos aqui ver um bocadinho o que é que tem sido o seu percurso, se faz sentido um novo ciclo profissional e agarrar aqui um novo desafio, etc. Muitas vezes as pessoas estão muito distraídas, já só querem, desculpem lá, é sopas e descanso, já não estão propriamente com uma atitude, com uma motivação e com uma vontade de agarrarem um novo desafio, darem o tudo por tudo e poderem desafiarem-se ou desinstalarem-se ali até enfim, numa zona de conforto onde já se instalaram. Portanto, também, enfim, este terceiro aspecto também não Soldado, muito obrigado. Eu não tenho procuração do Luís, mas permita-me só uma réplica ao que disse, que ouvi com muita atenção. Relativamente à questão do mercado machista, é um não, total, registado. Relativamente à questão do setor, o Luís não estaria a falar concretamente do papel do Executive Search, muitas vezes ainda é do cliente final, e eu acho que aí a Soldado acabou por lhe dar razão. Há uma sobrevalorização da experiência adquirida no próprio setor pelo cliente final. Muitas vezes o Executive Search tenta, e isso é uma posição que outros colegas concorrentes da Soldado e da Joana têm reforçado, que é tentar fazer uma certa pedagogia de outras origens. Até aqui, tudo tranquilo. Relativamente à questão da idade, é que é um bocadinho mais difícil. E eu vou tentar, porque nós já conversámos várias vezes nestes fóruns sobre isto. Permita-me, será que a perspectiva que a Joana e a Soldado têm é muito marcada ou muito determinada por fazerem muitas posições se elevam, onde naturalmente pessoas com maior experiência
têm toda a lógica para administradores, para membros dos boards, porque às vezes parece-me que aquilo que estamos a falar é para posições de middle management é extremamente difícil, e na upper side nós temos essa experiência, candidatos a partir dos 50 anos. Portanto, o que as senhoras estão a dizer é verdade, é a vossa experiência, e há outros colegas vossos que dizem o mesmo. Mas também é verdade que clientes e pessoas do mercado sentem essa dificuldade. Portanto, como é que compatibilizamos as duas perspectivas? Uma solução para mim, ou um raciocínio que me ocorre, é a segmentação. É dizer, com certeza que para pessoas muito séniores, funções séniores, a idade é menos problemática. Para algumas posições de middle management, até de algumas direções funcionais, as coisas não são tão fáceis. Será que eu posso ter razão ou não? Poder pode. Isto tem tudo a ver com a forma como a pessoa constrói a carreira dela e, mais uma vez, eu sou a primeira defensora, nem toda a gente tem que chegar a CEO, nem toda a gente tem que chegar a uma direção de primeira linha. Uma pessoa pode criar imenso valor para a organização, ser muito feliz e espalhar bem-estar, felicidade, eficácia e eficiência à sua volta, nunca chegando a uma posição de direção de primeira linha. Direção de primeira linha já estou a falar abaixo do C-level. Certo, certo, certo. Agora, se me for pedido, imagino que me é pedido um grupo Product Manager para reportar um diretor de marketing e que tem que coordenar uma equipa de 5 Product Managers. Okay. É pedido normalmente, enfim, uma série de carreiras, como também um perfil evolutivo, alguém que tenha, enfim, uma capacidade e que se veja que na sua carreira cresceu e desenvolveu-se. Eu tenho muita dificuldade de vender uma pessoa com 50 anos para, grupo, para uma função destas, que se calhar está há 15 ou como Product Manager ou como muito como chefe de equipa. Concordamos ou não? Portanto, também tem muito a ver com aquilo que é a carreira das pessoas e a fase de carreira em questão. Uhum. Portanto, isto é um tema que eu percebo que seja um bocadinho tricky, mas também tem a ver com as posições, a segmentação e depois qual é que é a ambição legítima de alguém que há 15 anos Product Manager Sénior, que quer ser Grupo Product Manager, mas de facto ficou ali stuck numa posição durante não sei quantos anos e que agora é uma chatice. Agora está. Atenção, até porque pode ser uma coisa aqui muito importante, que é as carreiras não têm que ser evolutivas, até podem ser de mobilidade. Claro, transversais, ou seja, das duas uma, ou há uma, por exemplo, o João conhece bem a Unilever e o Jerónimo Martins, era uma coisa que acontecia muito, era a mobilidade interna, não é? E não deixar, de facto, uma pessoa estar há 15 anos na mesma função. Portanto, das duas uma. Tem que existir dentro da carreira ou um percurso ascendente ou um percurso lateral onde a pessoa vai experimentando diferentes skills e mostrando que tem a tal flexibilidade. Portanto, eu acho que é isso que a Soldado está a querer dizer, é exatamente isso. Sim, senhor. Isto é sempre um tema desafiante. Mas muito obrigado, que é para isso que estamos aqui também, para contrapor perspectivas, percepções e tentarmos perceber... Deixa-me só agora dizer-lhe o seguinte. Sim, é verdade, o nosso negócio aqui é maioritariamente C-level, enfim, e direções de primeira linha, mas também fazemos outras posições, porque nós somos muito orientados a cliente, e se há um cliente que me pede, enfim, um grupo Product Manager, enfim, não vejo razão nenhuma. Mas agora mesmo estamos com um projeto para um diretor comercial, para uma empresa do setor do retalho, ok? Em que pediram-me um diretor comercial para ficar a coordenar uma equipa de 4 chefes regionais e depois mais não sei quantos vendedores por baixo, etc, etc. E querem gente a partir dos 45 anos. Não querem ninguém abaixo dos 45 anos. Portanto, aqui é a prova, enfim, é aquilo que eu tenho como evidência para lhe mostrar que, enfim, a nossa experiência diz-nos o contrário. Soldado, numa nota pessoal, Deus queira que a Soldado tenha toda a razão, porque isso é que é bom, não é? Ora bem, passando ao próximo tema, à próxima pergunta, é feita pelo Eugénio Madureira. Eugénio, saudações, e vou passar a ler. Boa tarde. Usando como referência o que dizia o professor Hernani Lopes,
eu acrescento saudoso professor Hernani Lopes, em que medida são valorizados hoje em dia pelas organizações valores, princípios, padrões de comportamento? A ética é na verdade valorizada? E se sim, consegue medir-se? Eu acho que, no fundo, o que o Eugénio está a dizer é: será que é ou será que não é? Bom, claramente. isto é um tema, estávamos aqui toda a tarde, mas é um tema interessante. Estávamos. É claramente, é sem dúvida, e é cada vez mais, até, eu diria. Se houve alturas em que, sei lá... Por uma pressão ou por aqui, não sei, isto era um bocadinho mais descurado. Hoje em dia é, de facto, essencial. E fazemos due diligence fortíssimas e profundíssimas, sim, em relação aos últimos 10 anos de carreira das pessoas para perceber algumas coisas. E, portanto, okay, é sem dúvida incrível e até do ponto de vista de uma entrevista em profundidade, e portanto também essa experiência também nos dá isso. E depois aquilo que a Soledade diz, que é, de facto, as referências são essenciais e ver o percurso, ou seja, a minha grande vantagem, assim, a Soledade trabalha, eu vou-vos dizer, há 36 anos neste negócio e, portanto, como calculam, conhece muito bem o mercado em Portugal, conhece muito bem as pessoas, e isso também nos dá aqui uma certa confiança. Vantagem competitiva, porque é muito difícil eu não conhecer alguém em algum sítio a quem possa pegar no telefone e dizer: olha, deixa-te lá de pi, não digo, deixa-te lá de pi, e diz-me lá o que é que tu achas deste fulano, fez aí alguma, não fez, o que é que aconteceu, o que é que não aconteceu. É isto. Portanto, sim, sem dúvida. Muito bem. Isso é curioso, só uma pequena nota também, que é, falaram muito nas due diligence relativamente aos candidatos. Sim. E relativamente às empresas, ou seja, será que também é a altura dos candidatos fazerem relativamente às empresas? É mais fácil. Não, aliás, nós dizemos isso. Uma das coisas que nós dizemos num processo de recrutamento não são só as empresas que estão a escolher os candidatos. Os candidatos estão a escolher as empresas, até porque não nos podemos esquecer, João, naquilo que nós fazemos, nós tipicamente vamos à procura de pessoas que estão muito bem onde estão. Nós é que os vamos desafiar. E, portanto, isto é óbvio que isto é uma relação dos dois lados e, portanto, obviamente que, claro que devem fazer toda a diligence sobre as empresas para onde vão trabalhar, sem dúvida. Isso é curioso, Joana, porque tocou aí num tema que é a questão dos candidatos que vão ser desafiados. Claro. Quando nós temos candidatos, e as senhoras sabem que temos, que por razões de reestruturação, por razões disto e daquilo, estão proativamente à procura, há sempre este estigma da desvalorização destes candidatos. Como é que, no vosso caso, conseguem, digamos, discernir onde é que está o talento? Não, é assim, nós vamos ver uma coisa. O que nós estamos a dizer é que acontece, obviamente, nós temos candidatos que sabemos que procura de um desafio. Tentamos é perceber qual é que é a história, qual é que é a narrativa que temos para contar. Okay? Ele não é à partida de todo, mas de todo não é excluído, não é? Aliás, é tentar, até porque nós estamos a fazer um research, que é um trabalho hoje em dia, até pela quantidade de informação a que se tem acesso, é um trabalho muito moroso, obviamente. É muito bom falar com pessoas, e nós falamos muito, aliás, eu e a Soledade falamos muito com pessoas que temos por regra a fazer isso, falar com pessoas que estão no mercado a entender. E, portanto, depende do que é a narrativa, sinceramente, João. Quer dizer, não... E, João, sim, vou só complementar, não sei se tinha acabado de ser. Não, sim. É verdade, há um estigma e eu lembro-me de uma vez um cliente meu me perguntar, quando estávamos a discutir uma shortlist, e eu nessa shortlist, algumas razões, tinha 2 candidatos que estavam a trabalhar e a fazer
com atividades profissionais perfeitamente legais, e tinha outros 2 que estavam desempregados, é o termo. E olho que tive uma conversa dura com o meu cliente, porque o meu cliente começou por me dizer que não tinha contratado um headhunter para ir buscar pessoas que estavam desempregadas. Certo. E eu aí, enfim, tive que basicamente explicar que aquelas pessoas, enfim, por motivos de reestruturação, etc, que tinha acontecido, não tinha acontecido, etc, que estavam no mercado, não tinham sido despedidos, não tinham sido postos fora da empresa por má performance, e que tinham, cada um deles, um passado profissional que não só correspondia ao perfil que ele necessitava, quando me dava a mim um conjunto de evidências e que podia fazer um prognóstico que ele iria fazer um bom trabalho na empresa dele. Pronto. Depois acabou bem, mas não lhe escondo que o facto de estar numa situação de desemprego é um estigma. Certo. Por isso é que eu me farto de dizer, e parafraseando um grande profissional por quem eu tenho uma enorme admiração, que já se reformou, que se chama José Gonçalo Mauri, da Egon Zender, o José Gonçalo dizia-me ao soldado: quando se está bem é que se muda. Eu nunca mais me esqueci disto e passo a vida a dizer isto aos candidatos, quando eles mas e tal, um projeto novo, o que é que eu vou dizer, seu meu caro amigo? Quando se está bem é que se muda, não é quando se está na rampa descendente e não é quando se está numa situação dramática ou a caminho de uma situação muito complicada é que Totalmente de acordo. Totalmente de acordo. Ainda sobre a questão sobre a questão deste tema das due diligence, há aqui uma provocação, mais uma, gostamos disto, que é do Gustavo Moura Pereira. Olá, Gustavo, boa tarde, que diz assim: ora, aqui vai então sobre este mesmo tema. Nunca se enganou ou foi enganada pela empresa? Ou seja, pelas pessoas às quais recorre para tirar informações sobre um candidato? E por uma questão de animosidade, de vingança do antigo empregador, começa a haver aqui alguma espécie de ruído que depois a Soldado ou a Joana vão verificar que há outros temas. Isto nunca foi detectado, não acontece, não é um risco. Eu não tenho experiência nenhuma nisto, mas a minha experiência é muito curta, portanto, a Soldado com certeza então, é assim, se eu nunca me enganei imensas vezes. Agora, repare, quando se faz uma due diligence acerca de uma pessoa, não se faz uma pergunta a uma pessoa. Claro, faz-se claro. uma pergunta, no mínimo a 5. Claro. E essas 5 teriam que ter sido o antigo chefe, o antigo subordinado, o antigo par, o antigo cliente ou fornecedor, certo, e uma outra pessoa que tivesse ali circulado no meio profissional. Olha que é muito raro, enfim, não haver aqui um alinhamento de ideias e de características e de princípios. Portanto, acho muito difícil estarem os 5 combinados para coincidirem numa narrativa que não é a correta. Bom, mero ato de vingança do antigo empregador. Se houve alguém que saiu de uma empresa, isso também é outro aspecto que eu também digo, enfim, com bastante, nestes fóruns de pessoas que estão, enfim, between jobs ou como lhe quiserem chamar até. Tenham cuidado da forma como saem das organizações. Correto. Tem que sair sempre a bem, tem que se deixar as coisas perfeitamente esclarecidas, perfeitamente resolvidas, e mesmo que haja tensões e mesmo que haja chatice, quer dizer, há que salvaguardar que a relação, do ponto de vista profissional, a coisa pode ter corrido muito mal, mas do ponto de vista da relação pessoal, não há razão nenhuma para que saiam inimigos das organizações. Portanto, mero ato de vingança do antigo empregador, enfim, não. Entra aqui o feeling do recrutador, pois entra. Há aqui muito gut feeling nosso quando estamos a montar as nossas shortlists ou quando estamos aqui a discutir com quem é que avançamos, com quem é que não avançamos, como é que falamos daquela pessoa ao cliente ou não falamos. Entra aqui muito o feeling do recrutador. Agora, se eu tenho 5 pessoas que não dão as referências tão positivas quanto eu achava que deviam ser, podem ter a certeza que eu posso ter o melhor feeling, mas eu não avanço com aquele candidato. Não estou feliz. Certo. Tal como adivinho, Soldado e Joana, se forem, por exemplo, falamos com 4 ou 5 pessoas e os testemunhos são completamente dispares. Isso é um sinal de alarme para o recrutador, que tem que perceber porque é que são dispares, sim. Claro. Porque é que são dispares, claro, obviamente. Muito bem. Passando à próxima. Sim.
Um olá para a Joana e para a Soldado da Érica Nascimento. Olá, Érica. Olá. Boa tarde. Gostava de ouvir a Soldado e a Joana falarem sobre a globalização do mercado de trabalho. Ou seja, se consideram que esta situação atual transformará o mercado de trabalho e o tema do recrutamento em coisas verdadeiramente globais. É mais neste sentido. Se sim, que competências transversais serão ainda mais necessárias para esta realidade? No fundo, eu penso que isto terá também a ver com aquele velho tema de vamos recrutar lá fora, vêm recrutar a Portugal, e a deslocalização e uma certa abolição de fronteiras, será que é isso que vem aí? Isso já está. Certo. Não, eu acho que o que a Érica está a querer dizer em relação à globalização do mercado de trabalho é se com as questões do teletrabalho e com esta facilidade com que as pessoas têm de acrescentarem valor às organizações, independentemente do sítio geográfico onde estejam, se isto não abre completamente o mercado de trabalho para outros níveis. E a minha resposta é um sim absolutamente rotundo. É um sim absolutamente rotundo. A nossa própria atividade do Executive Search, a parte do research propriamente dito, eu posso fazer research em qualquer parte do mundo. Porque, de uma forma geral, até procuro candidatos que falem inglês. Um primeiro contacto para fazer research com um candidato. O que é que o candidato lhe interessa se eu estou sentada nas Amoreiras ou se eu estou em Kuala Lumpur, é só por uma questão de fuso horário, claro, ou se eu estou noutro sítio qualquer desde que fale inglês com ele e que esteja numa empresa credível e com uma boa marca. Portanto, é assim, isto já só para falar da nossa atividade que pode ser feita em qualquer parte do mundo e sem qualquer questão. Todas as outras funções, isto vai ser um exercício que vai ser tomado por muitas das organizações. Uma empresa que precisa de contratar não tem, e se há a questão do teletrabalho, mesmo que haja só uma questão de a pessoa ter que ir à empresa uma vez por semana ou o que for. Nós aqui em Portugal não estamos habituados ao commuting, mas em qualquer país da Europa eles já estão muito habituados à questão do commuting, e nesse caso iriam até à segunda e vinham à sexta, mas aqui podem ser um dia por semana. Eu estou a terminar neste momento um projeto com um diretor comercial lá em cima na Galiza, com uma empresa grande na Galiza, em que eles andam à procura, enfim, os candidatos eram pessoas, eram portugueses. Ele vai ter, este meu candidato, espero eu que assine na próxima semana, o contrato para ir trabalhar lá para cima para a Galiza, vai ter que ir à empresa 2 vezes por mês, 15 em 15 dias para uma reunião de direção. Todo o resto vai estar ou a viajar para os clientes, ou quando puder, ou então desde onde ele quiser estar, a prestar em contacto com os clientes e a desenvolver o negócio. Portanto, vai ter que ir 2 vezes por mês à empresa. Claro que sim. Aliás, só completando aquilo que... Primeiro, isto já existe e existe nós sabemos bem como são os call centers montados na Índia, não é? Sempre existem, sempre existiram, vão continuar a existir. O que eu acho que, e olá Erika mais uma vez, é verdade que isto se vai colocar claramente noutras funções, e estas funções que nós nós sabemos em Portugal, nós falamos com muita gente que desde março que não vai ao escritório e que está a trabalhar em casa. E, portanto, se estiver aqui ou se estiver em Dublin, é a mesma coisa. E, portanto, isto é daquelas tendências que os próximos anos nos vão mostrar que, de facto, vai acontecer, sem dúvida. Esperemos que nós, Portugal, porque temos aqui boas condições, não é? Também seja possível que as pessoas possam trabalhar em Portugal exercendo funções lá fora e até porque há aqui uma coisa que eu acho que as empresas também perceberam e todos nós percebemos que se calhar já não se vai viajar tanto como se viajava do ponto de vista de negócios, não é? As pessoas perceberam que de facto as empresas próprias elas também se apetrecharam com formas de videoconferências e portanto obviamente continuo a insistir que estar junto é muito importante continuar a existir esses momentos, mas a verdade é que se calhar já não se vai viajar tanto. E ao se não viajar tanto, de facto, as coisas são feitas de maneira diferente, portanto eu acho que isso é o novo normal e eu acho que sim. Muito obrigado. Uma pergunta bastante diferente, colocada pelo Bruno Viterbo a partir dos Estados Unidos. Olá Bruno, saudações lisboetas.
E o Bruno pergunta assim: estrangeiros qualificados a viver em Portugal são, no vosso entender, concorrentes de potenciais candidatos portugueses para lugares em empresas de capital nacional, sim ou não? Ou seja, como é que o mercado nacional, para lugares, digamos, de relevo, vê candidatos que não são portugueses? São, olha, eu posso estar, depende de que setor nós estamos a falar. Não vou falar, mas num projeto onde eu agora estou a trabalhar, em empresas concorrentes, os CEOs são estrangeiros a viver em Portugal. O que é que as empresas valorizam? Ponto número 1. Claramente a questão que é as competências dessa pessoa, idealmente a capacidade que essa pessoa tem, pelo menos de entender a cultura portuguesa. Ou seja, se não conseguir de todo falar a língua, que às vezes pode ser muito difícil, o tentar perceber a cultura portuguesa é muito importante. E, portanto, são sem dúvida concorrentes para candidatos portugueses, obviamente. Depende também da função. Depende da função, claro que sim, mas depende muito da função. Quer dizer, vamos lá ver uma coisa, se estamos a falar num diretor de operações estamos a falar de uma empresa que tem que gerir não sei quantas pessoas e falar português... Falamos aqui de empresas portuguesas. Sim. Falamos de empresas portuguesas, não. Em outro tipo de empresas, e onde, por exemplo, o inglês é a língua oficial, sem dúvida. Mas olha, ainda há muito pouco tempo nós fizemos aqui uma função para diretor de inovação e desenvolvimento e para o meu cliente era completamente indiferente a nacionalidade. Tinha aqui um conjunto de requisitos e podia estar, enfim, era completamente indiferente a nacionalidade. Nós aqui construindo sobre a pergunta do Bruno e os vossos comentários, nós temos uma experiência muito específica na Upperside com uma nacionalidade, que corre sempre mal, que é os brasileiros. É verdade. E... Também há um estigma e há uma... Claro, exatamente. E queria quase aqui, com transparência, colocar, porque de facto é muito difícil quadros superiores, executivos inclusive, encontrarem receptividade no mercado nacional. Pelo que eu percebi, confirmam-me isto. Confirmamos. Mas cabe-nos a nós também lutarmos contra esse estigma. Pois, claro. É o que nós fazemos afincadamente, só que de facto vemos que parece um muro, tipo... É muito difícil, porque fazer o tracking, olha, a questão das due diligence e o tracking... Por exemplo, certo. É muito difícil você fazer isso no Brasil. Muito. Okay. Muito difícil. E quando nós temos aí um conjunto de dados e de evidências que não podem ser validadas, não nos coloca... Ou temos uma confiança cega na pessoa porque nos foi referida por alguém que diz podem confiar aquilo que a pessoa conta corresponde exatamente à verdade. O caso não tenhamos, é muito difícil fazer o tracking, muito difícil. Muito bem. É horrível, mas eu confirmo completamente. Estamos cá para conversar. Pergunto ao Nuno Anjo e Silva, cumprimentando as senhoras. Nuno Almeida e Silva. Não. Isto é outra pergunta que vem... Algumas perguntas vêm reservadas. Pronto, ok, então vai. Okay? Portanto, aqui estamos a falar do Nuno Anjo e Silva. Olá, Nuno. Já sabíamos que os nossos filhos teriam de ter de se reinventar profissionalmente ao longo da sua vida. E esperávamos, egoisticamente, que ainda não se passasse o mesmo com a nossa geração. Basta. O Covid veio, de certo modo, matar essa ilusão a muitos. Neste contexto de mudança, de um trabalho que o Nuno chama uma espécie de túnel de carreira, para uma encruzilhada de opções e compromissos temporários. Projetos, missões, etc. Que papel para as agências de recrutamento, como é a Invesco Transearch? Será que isto não implica também uma mudança da vossa forma de trabalhar e da forma como olham para o mercado? É esta a pergunta. Primeiro, nós não somos uma agência de recrutamento. Uma agência de recrutamento depreende que haja aqui um modelo transacional de procura e de oferta e de fazer, é quase como se fosse uma imobiliária que anda à procura de quem anda a vender casa e à procura de quem anda a comprar casa. Não é esse o nosso modelo de negócio.
Se me pergunta se uma empresa de Executive Search que tem como missão apoiar as empresas que são os nossos clientes são as empresas, não são os candidatos, a encontrar os melhores talentos, a conseguir convencer esses talentos de que o projeto profissional e aquilo que nós chamamos a proposta de valor, construímos a proposta de valor para o candidato, é o que faz sentido naquele momento da carreira dele. E façamos, e depois o acompanhemos, todas as avaliações, etc, etc. Depois o acompanhemos nos primeiros tempos da sua vida na empresa. Se nós podemos melhorar, podemos aperfeiçoar e podemos criar aqui outros tipos de ferramentas que possamos cada vez mais servir melhor os nossos clientes, eu diria que sim. Agora, não queria que ficasse aqui nenhum tipo de questão e por isso é que muitas vezes nós recebemos, agora só um parênteses, desculpa, nós recebemos, eu, a Joana e as pessoas que trabalham aqui, dezenas largas de e-mails de pessoas que nos mandam os seus currículos e que digam que nesta fase da carreira deles estão disponíveis para uma mudança e querem vir entrevistar e querem ter uma entrevista connosco, querem que nós as conheçamos. Eu posso-vos garantir, se nós tivéssemos 100% dedicadas, as 10 horas por dia de entrevistas, a entrevistar essas pessoas, não nos chegava, isto era mais do que um full-time job, está bem? E como o nosso negócio não é ajudar as pessoas a encontrar empregos, é ajudar os nossos clientes, que são as empresas, a encontrar os melhores talentos, eu diria que só para aí 2 ou 3% desses e-mails que nos fazem chegar é que nós de facto chamamos cá as pessoas e acabamos por conversar com elas. Não é por mais nada, nós temos imenso interesse em conhecê-las e temos imenso interesse em ter os currículos delas no nosso radar. Mas não podemos, mas temos, o nosso modelo de negócio assenta na procura de um determinado talento pela empresa nossa cliente. Nós não criamos essas oportunidades. Portanto, temos que estar à espera e temos de alguma forma também motivar os nossos clientes a reforçarem as suas equipas. Pronto. Mas isto era para fechar aqui um bocadinho o parênteses do que é que a Invest Transearch é, neste caso o que é que a Transearch é, que é uma empresa que o que faz e cujo modelo de negócio é este: apoiar as empresas a encontrar os melhores talentos. Full stop. Só dizendo aqui uma coisa importante ao Nuno e também a quem nos está a ouvir bem. A Soledade tem razão quando diz que os nossos clientes são as empresas que nos procuram. Ainda assim, nós achamos que os nossos candidatos também são nossos clientes, na perspectiva que nós muitas vezes falamos com eles e às vezes não faz sentido estar-lhes a propor algumas mudanças, ou seja, também fazemos aqui um bocadinho de, talvez não faça sentido naquele momento, aconselhamento. Claro, mas isso faz parte. Isso faz parte. E Nuno, dentro do aconselhamento que nós fazemos e quando nós fazemos o research e aquilo que é a questão o que é que o Covid veio trazer e este turbilhão que de facto nós já sabíamos que os nossos filhos iam ter que se adaptar a grandes mudanças, e esta geração, nós temos todos também que temos que nos habituar. Há aqui várias coisas que nós podemos dizer. Bem, desde logo aquilo que a Soledade disse, que eu acho que é, voltar aqui, que é assim, eu acho que está claro para todos hoje em dia que as pessoas devem procurar mudanças de carreira quando estão bem, não é quando estão mal. E, portanto, isso para mim, aquelas pessoas que dizem que muitas vezes não estão disponíveis para ouvir, acho que se deve estar sempre disponível para ouvir, por mais que se vista a camisola, ou seja, eu acho que as pessoas devem estar. Depois há aqui uma coisa muito importante que é, toda a gente sabe hoje em dia que o LinkedIn é uma ferramenta de recrutamento universal e muito poderosa. E, portanto, eu acho que alguém que está, de facto, numa fase em que quer fazer uma mudança de carreira tem que apostar e tem que investir aqui alguma coisa naquilo que é a sua página de LinkedIn, em mostrar os seus interesses, em fazer uma boa apresentação, em tentar mostrar muito rapidamente que é uma pessoa com essa capacidade de flexibilidade, porque de facto as empresas querem muitas vezes, e isto até voltando atrás quando nós dizíamos há pouco esta questão dos setores, é verdade, depende do que é que as empresas estão à procura, mas muitas vezes quando as empresas vêm ter connosco já estão com alguma pressa e portanto muitas vezes não arriscam em ter um candidato um bocadinho mais fora do setor
porque é muito mais fácil fazer o plugin e já está. Embora nós muitas vezes, atenção, e uma das coisas que nós fazemos, e fazemos muito isso aos nossos clientes, porque achamos e acreditamos que é também dos nossos papéis, é desafiar os nossos clientes. Porque as pessoas que vêm de outros setores trazem claramente novas ideias e vão ser desafiadas. E, portanto, tipicamente as nossas long lists, há sempre assim uns wildcards, como nós chamamos, que são algumas pessoas que nós sabemos que vão desafiar e que mesmo que não conheçam, e nós costumamos dizer isso porque os recrutamentos muitas vezes não falham, não é pelas competências técnicas, é pelo fit da cultura. E às vezes a pessoa tem o fit da cultura e não tem as competências técnicas, existindo a capacidade de aprendizagem, isso acontece. E, portanto, isso também é muito importante. Que as pessoas percebam às vezes que não é só a parte das competências, e isso também nos cabe a nós, cabe-nos a nós, nesse nosso, ter essa mente aberta e essa perspectiva que o candidato pode não ter todas as competências técnicas, mas tem aqui um fit muito importante. Certo, certo. Joana, uma pergunta muito curiosa do Francisco Águas, a quem aproveito para saudar. Boa tarde. Alguma ferramenta para além do LinkedIn para quem queira estar detetável? Não, nós em Portugal e mesmo com os nossos colegas, não, o LinkedIn é a ferramenta por excelência. E há outra ferramenta que é o networking. Não, claro. É assim, é fundamental acionar-se o networking, fazer aquilo que eu chamo, enfim, aquelas listas, eu chamo-lhe a lista de Schindler e realmente faz alusão a um filme horrível, portanto não vou por aí, mas enfim, fazer uma lista de contactos e de pessoas com quem nós nos cruzamos na nossa carreira, podem fazer sentido dizer-lhes que gostaríamos de olhar para um outro desafio e que temos um conjunto certo, sem dúvida, sem dúvida. Networking, LinkedIn também. E o LinkedIn. Ainda sobre o LinkedIn, e peço desculpa, volto ao Filipe Farelo, porque a pergunta é interessante. A propósito do LinkedIn, vocês analisam as recomendações que lá estão? Não. Zero. Está respondido, Filipe. Uma pergunta do Nuno de Almeida e Silva. Agora sim, o Nuno de Almeida e Silva. Pegando um bocadinho numa coisa que disse a Soldado. Nesta sequência, quando falávamos sobre as pessoas que vos pedem para serem recebidas porque querem mudar, estão à procura de emprego, a Soldado referiu 2 a 3% de candidaturas, enfim, podem ser. O que é que é preciso para que essas candidaturas se destaquem de todas as outras? Me surpreendam. Me escrevam qualquer coisa nas primeiras 2 linhas de e-mail que me façam querer conhecer essa pessoa. Muito bem, acho que é uma... Chapas 5 não mandem, se faz favor. Certo. Obrigada, tenho muito gosto, mas poupem-me. Eu ia dizer, poupem o selo da carta, mas agora não é com o selo da carta. Surpreendem. Muito bem. E posso deixar aqui um outro conselho, entre aspas, porque já tem acontecido, e eu de facto não sei o que é que passa pela cabeça das pessoas ao fazerem isso, mas eu acho que não pode causar pior impressão. Que é aqueles maduros, que é para não chamar outro nome, que mandam o currículo e põem para o nome de tudo o que é de antes na praça, mas desde o ponto de escada à empresa mais high-end, está a ver? Certo. E mandam para todos. Ouça, esses vão diretamente para lixo. Eu acho inacreditável que alguém que queira estar no mercado e que queira estar em contacto com o Zé Dantas faça uma comunicação massiva. Sim, sem qualquer cuidado. Bom, portanto, já agora aqui fica a nota. Portanto, não vejo referências do LinkedIn. Quando algum e-mail me surpreende, e não sou o chapa 5 que me surpreendem, nas primeiras 2 linhas, pode ser que eu consiga encaixar ali, nem que seja uma chamada telefónica a dizer, olha, muito obrigada, gostei de receber o seu CV, aqui fica no meu radar, diga-me lá um bocadinho mais sobre si, de forma que eu me possa recordar de si, quando tiver algum projeto para o seu perfil, enfim, é um bocadinho por aí. Muito bem. Bom, minhas senhoras, o tempo passa a voar nestas coisas, prometemos terminar às 18h15, já passam uns minutos, portanto, resta-me em nome de todos os quase 50 participantes, agradecer a vossa simpaticíssima disponibilidade e o vosso fair play,
Às vezes as perguntas são mais fáceis, outras vezes são mais difíceis. Portanto, em nome da Parside e meu nome pessoal, queria agradecer, acho que foi mais uma excelente sessão, e queria apenas dizer a quem nos está a ouvir que agora vamos todos descansar e, se Deus quiser, dia 14 de janeiro regressaremos para a 4ª sessão, desta vez com os colegas da Neves de Almeida, para estarem aqui também a debater connosco estes temas. Soldado e Joana. Obrigada. Muito obrigada. Boa tarde a todos e tenham um bom Natal. Bom Natal. Muito obrigado. Um bom Natal para todos, bom Natal para as senhoras, muito obrigado. Foi um gosto. Obrigado.